Então, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Túlio e eu vou ser o responsável por ministrar o aulão de balanço de massa e energia da P2. É basicamente balanço de energia. Bom, eu vou estar resolvendo o exercício 12 nesse vídeo. É um exercício até bem fácil. Ele aborda alguns conceitos interessantes, igual o uso de tabela de vapor, interpolação de dados em tabela e também energia cinética. Como assim energia cinética? Que ele traz uma variação de velocidade entre o estado 1 e o estado 2. Então a gente vai ter que usar a energia cinética para resolver esse balanço de energia. É, já falar um pouquinho aqui do exercício, antes de ler o enunciado. É basicamente uma corrente de água, de vapor de água, entrando numa turbina. Essa corrente cede energia para a turbina, para girar o eixo da turbina e fazer ela funcionar. E sai uma energia menor, ou seja, ele vai sair num estado de energia menor. Inclusive, eu não sei se o Sato chegou a abordar isso com vocês, os estados de energia da água, né? Mas quando a gente trabalha com. Vou até mostrar para vocês aqui. A gente trabalha com tabela de vapor. Normalmente elas são segmentadas nos estados de energia da água. Então, essa tabela aqui, por exemplo, é para água saturada, que é o estado do meio, na verdade. E a tabela maior também. Mas, enfim, tem água saturada. O estado de energia superior à água saturada é vapor superaquecido. Na verdade, é líquido saturado. Não, é vapor saturado mesmo. Esse estado aqui, né, de vapor superaquecido da água é o próximo. E tem um estado inicial, que é o líquido subresfriado, que vai ser a última tabela aqui, ó. Que é essa tabelinha aqui. E eu vou estar explicando para vocês. Eu não sei se o Sato chegou a mostrar isso para vocês ou não, mas eu vou explicar de maneira bem superficial, bem rápida mesmo. Eu não tomar muito tempo, porque às vezes ele até explicou e, enfim, eu tô só. Tá sendo bem inútil o que eu vou falar, mas, enfim. No estado inicial lá, de menor energia, que é o líquido subresfriado, a gente vai ter água líquida, basicamente. Basicamente não, é água líquida. E quando você dá energia para esse sistema, ela vai armazenando energia até ela não conseguir mais. Ela chega na iminência, se você dá mais energia para ela, ela vai se transformar em vapor. Então, quando chega nesse estado, ela é líquido, ela se torna líquido saturado. Ou seja, se você dá mais energia, ela se torna vapor. Bom, como líquido saturado, você tem uma propriedade muito interessante e é o título, a qualidade de vapor. Bom, o que, que vai ser isso? Na região de saturação, você geralmente tem uma interface. Vai ter partes do seu sistema sendo vapor saturado e partes sendo líquido. Nesse estado inicial, não, né? Vai ser todo líquido, mas quando você dá mais energia para esse líquido saturado, uma parte vai se transformando em vapor, e aí você vai ter essa mistura de vapor e líquido saturado. E o título serve para medir isso. Se você tem um título, uma qualidade de vapor igual a 0,60, você vai ter que 60% do seu sistema é vapor saturado e 40% é líquido saturado. É basicamente a fração mássica, é em massa, essa propriedade, a fração mássica de vapor d'água. Bom, já falei, né, que quando você dá mais energia para o líquido saturado, ele se torna vapor e você vai acabar tendo uma interface dos dois. Nessa interface, o título vai variar, né, de 0 a 1, 0 sendo líquido saturado e 1 sendo vapor saturado apenas no sistema. Então, quando você tem um título igual a 1, todo o seu sistema é vapor saturado e está na iminência de voltar a ser líquido saturado. Se você tira um pouquinho de energia, uma quantidade de massa ínfima desse vapor saturado volta a ser líquido saturado e seu título não é mais 1, é inferior a 1 e superior a 0. Bom, se você, em vez de tirar energia, você dá energia, esse vapor saturado que tem título igual a 1, ele vai para o próximo estado de energia, que é vapor superaquecido. E, inclusive, vai ser o estado de energia do vapor de entrada.
E eu vou tá explicando para vocês depois. E o vapor de saída vai ser vapor saturado com título igual a 1. Mas eu vou ler o enunciado e explico para vocês. Bom, uma turbina acionada a vapor d'água opera adiabaticamente com uma potência de 300 kW. O vapor que aciona a turbina com uma velocidade de 60 metros por segundo está disponível a 2 MPa e 600 Kelvin e é descarregado saturado a pressão de 200 kPa e com uma velocidade de 300 metros por segundo. Calcule a vazão máxima de vapor d'água através da turbina. Bom, pelo enunciado, não dá para saber de cara, né, que é vapor superaquecido, mas só pelo valor elevado de pressão e temperatura a gente pode dizer que é vapor superaquecido, mas vou estar mostrando para vocês na tabela de vapor. E também, isso é mais maldade que você vai tendo resolvendo esses exercícios e tal. Mas quando você está trabalhando com turbina, é turbina, né? É turbina. Você está trabalhando com turbina, com turbina. Você geralmente tem entrada de vapor sendo superaquecido. Então, é isso. Vai ser vapor superaquecido, mas eu vou mostrar para vocês na tabela. E o vapor de saída, como não deu título, não, e fala aqui, né? O vapor é descarregado. Tira essa parte que faz uma interpretação de português. O vapor é descarregado saturado a pressão de 200 kPa. Então, é vapor saturado, não falou de título, então a gente vai tratar ele como sendo apenas vapor saturado, ou seja, título igual a 1. E a gente vai resolver, antes da gente saber o que a gente precisa, né? Eu já coloquei aqui, né, que a gente precisa de entalpia nessa tabela, mas eu vou mostrar por que agora no balanço de energia. Bom, o balanço de energia é bem simples, não tem variação com o tempo, né? Essas propriedades aqui, porque não fala nada enunciado, então a gente trata como se fossem constantes, quer dizer, independentes do tempo. Não tem variação de altura também, então a energia potencial aqui vai ser zero. Adiabático, então, ou seja, não troca calor com o ambiente. E então o que vai sobrar para a gente vai ser a entalpia, vai ter esse delta entalpia de entrada e de saída, e a energia cinética de entrada e de saída. E também o trabalho no eixo, que vai ser o trabalho, vai ser a energia que a corrente de entrada cedeu para a turbina funcionar. Ou seja, aqui eu só disse que a vazão de entrada é igual a de saída, que é igual a ICM. A gente vai ter, que é o nosso objetivo, né? Então, só juntando esses dois termos aqui, a gente vai ter esse delta entalpia de entrada e de saída, mais a variação de energia cinética. A gente vai usar a equação de energia cinética mesmo, que é meio de massa V ao quadrado. E aí a vazão máxima fica isolada do lado de fora. Então é só meio essa diferença entre a velocidade de entrada e saída, o quadrado da velocidade de entrada e saída, igual ao trabalho no eixo. Então, para isso, as nossas únicas incógnitas são os valores de entalpia na entrada e na saída. Então, para a gente achar esses valores, a gente vai precisar recorrer às tabelas de vapor. Já deixei enunciado aqui, né, para a gente lembrar dos valores. 200 MPa e 600 Kelvin. Então, eu vou começar por ele. Eu vou estar mostrando primeiro por que é vapor superaquecido. E depois, na minha tabela não tinha o valor certinho, então eu tive que interpolar. Vou estar mostrando para vocês como é que interpola também. E eu vou estar mostrando por que aqui tem um valor diferente desse. Bom, vamos lá para a tabela de vapor. Eu vou procurar a tabela de vapor superaquecido. Eu vou procurar no título da tabela de vapor superaquecido a pressão. A temperatura que está aqui do lado é a temperatura de saturação a essa pressão. Eu não falei para vocês, né? Mas não sei se vocês sabem também. Mas a toda pressão tem uma temperatura de saturação associada. E vice-versa também. A toda temperatura tem uma pressão de saturação associada. Mas, enfim, se você tá trabalhando essa pressão aqui e uma temperatura menor que a temperatura de saturação, quer dizer que seu sistema tem menos energia que é necessária para ele ser saturado. Ou seja, nesse caso, se você tivesse uma temperatura menor que essa, você estaria trabalhando com líquido subresfriado.
Mas se ela for maior que essa, você está trabalhando com vapor superaquecido. E você vê aqui também, né, na tabela que, tipo, não tem valores menores que o da saturação, é sempre maior. Porque se fosse menor, ia ser líquido subresfriado. E se fosse igual, ia ser vapor saturado. Enfim, deixa eu passar para cá. Aqui a gente tem os 200 kPa, que é 2 MPa, né? E a gente tem a temperatura de 212,42 Celsius. Nossa temperatura aqui está em Kelvin, né? Tem 600. Bom, 600 Kelvin é dos 328, mais ou menos, 326, acho que é 326 Celsius. Você vê que ela está maior que a temperatura de saturação, ou seja, para essa pressão, ou seja, a gente está trabalhando com vapor superaquecido e ele está aqui, ó, entre 300 e 350. Então a gente vai ter que fazer uma interpolação nessa tabela para achar o valor de entalpia que a gente quer, que é essa coluna aqui, ó. Eu consigo marcar só ela. Enfim, como é que vai ser isso? Eu vou interpolar usando os valores de entalpia e de temperatura. Primeiro, eu vou trabalhar com o lado da entalpia. Basicamente, para você interpolar, é uma razão igual a outra. Vou estar explicando melhor isso. Tá. Então, uma razão é o quê? A divisão de dois valores, né? Então, na parte de cima da razão da entalpia, a gente vai ter o quê? Vai ser esse ponto inicial aqui, que é o ponto de menor. Que você vai estar trabalhando com três pontos. O ponto de menor valor, que é o ponto inicial, o ponto que você quer, e o ponto final, que é o ponto posterior ao ponto que você quer. Então tá. A razão na parte de cima vai ser o ponto que você quer, a entalpia que você quer menos a entalpia inicial sobre a entalpia do ponto posterior menos a entalpia inicial. Isso vai ser igual à razão da temperatura. E vai ser o que? A temperatura que você quer menos a temperatura inicial, que é os 300, sobre... Só dei uma bugada aqui, mas é isso mesmo, porque a gente está trabalhando com... Vou fazer essa interpolação usando os Celsius. Tá? Vou transformar os 600 Kelvin em Celsius. Tá, eu vou mostrar para vocês a conta depois. Mas beleza. Sobre a temperatura do ponto posterior menos a temperatura do ponto inicial. Aí a gente tem a temperatura do ponto que a gente quer, né? A gente só não tem entalpia. A gente resolve isso para entalpia inicial e tem a entalpia inicial, no caso, seria a entalpia inicial do nosso processo, da turbina lá, a entalpia que está entrando na turbina, do líquido que está entrando na turbina. E a gente tem o valor para ela. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. É basicamente isso, ó. A entalpia que você quer menos a entalpia do ponto anterior sobre a entalpia do ponto posterior menos a entalpia do ponto anterior igual a temperatura do ponto que você quer, menos 600, quase acertei, né? Faltou esse 85 aqui. 600 Kelvin igual a 326,85 Celsius. Tá, aí vai ser a temperatura do ponto que você quer menos a temperatura do ponto anterior sobre a temperatura do ponto posterior menos a temperatura do ponto anterior. Isso vai dar esse valor aqui. Tem outras formas de interpolar também. Você pode interpolar com função, que aí você vai jogar todos os valores da sua tabela. Você pode interpolar. Eu acho que é interpolação dupla, cruzada, não sei, mas tem. Esse aqui é o jeito mais simples de interpolar e é o que gera mais erros também. Mas enfim, a gente não está tentando ser preciso aqui, né? Até que eu resolvi de um jeito mais preciso, porque eu ignorei esse valor que eu achei na interpolação, só trouxe para mostrar para vocês como é que faz. E eu usei esse valor aqui, que eu consegui de um software, e é uma calculadora de tabela de pressão. Você joga os pontos que você tem, no caso você jogaria o 2 MPa e 600 Kelvin, e você teria todas as propriedades para aquele ponto. E no caso a entalpia vai ser essa. Eu deixei um link na descrição de um aplicativo de celular mesmo. É um conversor, mas ele tem tabela de vapor lá. Eu acho o aplicativo é muito bom, velho. Não a parte de conversão, eu nunca usei na verdade, mas a parte da tabela de vapor dele é muito boa. E você consegue. Você
consegue jogar qualquer propriedade lá, basicamente. Tipo assim, se você joga entalpia de um ponto que você tem e volume específico. Você vê aqui que a gente tem volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Enfim, se você joga qualquer uma dessas propriedades, temperatura, pressão, alguma dessas, você joga o título, você consegue todos os resultados para outra, sabe? É sempre duas, na verdade, que você tem que jogar. Mas enfim, eu vou deixar ele aí na descrição, o aplicativo do celular. Você baixa e vai. Tem conversão de um monte de coisa lá, velho. Aí você procura a tabela de vapor. Eu acho que não tem para iOS, eu deixei o link do Google Play. Mas, véi, deve ser fácil achar isso para iOS também. Não deve ser complicado, não. É só procurar a tabela de vapor na Apple Store que você deve achar. Para PC, para navegador, assim, você também acha, só que a maioria é paga e tem algumas funções travadas. Mas enfim, aí vai do gosto também, se você quiser usar a tabela, né? Mas eu acho bem mais simples você usar algum software. É bem mais simples mesmo. Você não precisa ficar com aquele monte de tabela procurando o que você quer. Basicamente você entra com os dados e tem o resultado. Enfim, a entalpia de saída, o que a gente tem, né? A gente tem que ela está no estado de saturação, 200 kPa. Então a gente vai lá na tabela de vapor saturado. Essa tabela desse livro aqui, eu vou deixar ele na descrição também, para caso alguém queira usar o livro. Aqui, ó, é só ir no apêndice B do livro. Apêndice B. Vai ter as tabelas de vapor. Ele é muito bom porque ele traz a tabela de água saturada de dois jeitos. Ele traz variando a temperatura aqui e variando a pressão. No caso, esse aqui é variando a pressão. Então, isso fica muito útil, que você consegue achar o valor certo de pressão, sabe? Olha só, para 200 kPa, tá certo? A gente vai ter essa temperatura aqui de saturação, 120,23 Celsius, que é 300 e... eu não chega a ser 300 Kelvin. Eu coloquei o valor aqui, deixa eu ver. Já coloquei aqui na tabela, dando um spoiler para vocês. 393 Kelvin. Nem precisava, só deixei ali mesmo para completar. E tá. É basicamente isso. A gente sabe que está saturado. A gente procura a temperatura, a gente procura a pressão. E para essa pressão a gente tem uma temperatura associada e tem todos esses dados aqui. Bom, é só. Não precisava, mas eu vou falar um pouquinho desses dados aqui. A gente tem entalpia do líquido. O que é essa entalpia do líquido? É a entalpia que seu sistema teria se o título fosse igual a zero, se só fosse líquido saturado. O sistema teria essa entalpia aqui. Se tivesse um título igual a 0,60, aí ela estaria no meio entre essa e essa entalpia aqui, ó, que é a entalpia do vapor saturado. Ela estaria entre esses dois. Aí como é que você vai fazer para descobrir? É, você vai, você vai multiplicar o título da água. Ó, tá. Você tem que o título é 0,60, né? Você vai multiplicar esse valor aqui da líquido por 0,40 mais esse valor aqui do vapor saturado pelo 0,60. Aí você soma os dois, você tem a entalpia do sistema. E isso aqui, ó, é um menos o outro. Você vai ter a entalpia de evaporação. Então, se você está trabalhando com a água nessa temperatura aqui, não, nessa pressão e nessa temperatura, nessas condições, você consegue por essa tabela achar a entalpia de evaporação também. Tem alguns exercícios na lista que tratam de mudança de fase, então eu não cheguei a dar uma olhada neles direito, mas você consegue esses valores de delta e entalpia de evaporação aqui. Entalpia de evaporação, na verdade, né? Enfim, a gente está trabalhando com vapor saturado, então a gente vai estar trabalhando com esse valor aqui. A gente já trouxe para cá, né? Igual eu te falei, eu já tinha mostrado para vocês, né, essa aba aqui. Eu completei a tabela com os dois valores que eu estou usando, um valor mais preciso que eu peguei do software e o valor da tabela.
Aí eu substituí os valores, bem simples, né? Substituí os valores no balanço que a gente fez. Aí eu já coloco os valores igual eu peguei da tabela mesmo e do software aqui para entalpia. Só que a velocidade a gente vai ter metros por segundo, metros ao quadrado por segundo ao quadrado dessa parte aqui, né? E isso não é quilojoule por quilograma, na verdade isso é joule por quilograma. Então a gente tem que transformar. Essa parte aqui eu só estou transformando metro quadrado por segundo ao quadrado para joule. Na verdade é joule por quilograma aqui, faltou quilograma. Enfim, o importante é você lembrar de dividir esse valor aqui por 1000, porque você vai achar o valor só em joule, não em kilojoule, igual essa parte aqui. Você faz essa conversão, resolve para vazão, você vai ter esse resultado. É bem parecido com o resultado que está no gabarito. Difere um pouco, né? Porque não tem como a gente usar as mesmas fontes, nem sei que fonte que o Sato usou para aquele gabarito, mas o jeito de resolver é esse.